pessoal, sou o Hugo, sou o Léo, a gente vai se apresentar um pouco mais pra frente, mas a gente passou durante esse período que a gente estava organizando a palestra, a gente contava o que era o tema da palestra, e eu não conseguia decorar o tema da palestra, tinha dificuldade de explicar o que era o tema da palestra. Então, a gente vai falar sobre design como driver da geração de negócio em ecossistemas de valor. E aí, eu decidi, antes de a gente começar o conteúdo, explicar um pouco o porquê desse nome. E o nome, ele vem muito... Eu juntei algumas palavras do nome. Vem do design, e o design, eu trouxe uma associação aí com Zeitgeist, né, que é uma definição de um historiador de design, que começou a falar sobre isso, para definir o tempo do design, para falar sobre um pouco da história do design. E tem a ver com o Zeitgeist, não tem uma tradução em português, ele significa espírito do tempo. E esse mesmo historiador, que é o Philip Meggs, ele fala sobre design, que o design é um veículo que reflete diretamente o seu tempo. E o outro conceito que a gente vai trabalhar é negócio, que vem do latim negotium, que é nec mais otium, que é aquilo que não é lazer. E aqui um conceito que eu peguei num site na internet, que é a ocupação, atividade ou trabalho que se realiza com fins lucrativos. E a gente vai falar até um pouco durante a palestra o que a gente quer dizer com fins lucrativos, o que é lucro no nosso ponto de vista. O terceiro conceito é o ecossistema, que é o eco mais sistema, que vem da biologia. É o comportamento cooperativo dos organismos da natureza. Isso que quer dizer? O ecossistema ele é um frame organizado pelo homem para tentar estudar um determinado grupo de organismos que se juntam na natureza. E aí o frame ele é mais ou menos esse, que é o design. O design aqui ele é uma ferramenta, ele é um veículo. O negócio ele é a atividade que a gente está discutindo e o ecossistema é o comportamento. E aí a gente chegou na construção desse tema, né, que tem a ver com a construção de valor, que é o objetivo da organização desses três assuntos. E aí o driver o design como driver da geração de negócio em ecossistemas de valor. E aí a gente vai entrar um pouco mais sobre esse tema. E primeiro a gente vai se apresentar então quem somos. Eu sou o Hugo, eu sou designer da UFRJ, eu trabalhei muito tempo com design editorial e gráfico num escritório pequeno do Rio de Janeiro, mas foi muito interessante para a minha formação. Eu trabalhava muito, tenho essa peculiaridade, né? Durante muito tempo eu fiz as capas de CD do Roberto Carlos, e era engraçado, tem um monte de história para contar depois, se a gente se encontrar depois do PF, que era divertido tratar as capas do rei, trabalhar com as capas do rei. Eu entrei na Ana Couto e entrei como head de design do escritório do Rio de Janeiro, comecei a trabalhar com as frentes de estratégia, de design gráfico e design de produto, e isso acabou fazendo com que a estrutura, o que eu trabalhava, acabou me levando para essa liderança que eu estou agora, que é um novo foco dentro da empresa que tem a ver com design de serviço. Eu também sou professor da Miami Ed School e sou medalhista sul-americano de remo. Só que tinham 3 pessoas competindo nessa prova. E eu tirei o 3º lugar. Mas foi ótimo, foi uma experiência muito bacana. Bom, eu já dei boa tarde para vocês, eu sou o Léo, eu sou engenheiro mecânico pela PUC de Minas, fui muito tempo no desenvolvimento de produto e na indústria, trabalhei 6 anos na indústria automotiva, depois eu caí no marketing, e aí do marketing eu comecei a desenvolver produto em serviço financeiro, parei tudo para tirar um sabático e ir para Hyper Island na Inglaterra, ficar 1 ano lá fazendo um mestrado em digital, e quando eu voltei eu migrei para o outro lado da força, virei agência. Comecei na Ana Couto como diretor de estratégia, hoje eu sou diretor de growth, que entre uma das várias coisas que a gente olha lá é a área de novos negócios e crescimento. Então a gente olha para negócio, a gente olha para crescimento de ecossistema, que é alguma das coisas que a gente vai falar aqui. E eu também dou aula na SPM em São Paulo, e quando eu não estou fazendo isso, eu estou tirando foto de moda, acompanhando a minha mulher que está ali, por Fashion Weeks aí, mundo afora. Não sei se vocês conseguiram me achar, mas eu sou o de menor instrumento ali no canto. Eu acho que o nosso tema da palestra é complexo. A gente tentou trazer uma explicação sobre a gente que também é complexa e a gente sabe que a gente está vivendo uma época que está tudo muito complexo. E a gente quis trazer isso aqui em tudo da palestra, tá? Do tema que a gente vai desenvolver. E aí, quando a gente estava organizando essa palestra, eu comecei a pensar o que eu queria falar aqui no PF, né, que tinham pedido para montar uma palestra, e eu queria falar um pouco sobre design, e o que design tem a ver com negócio, a gente montou dentro do escritório, a gente trabalha com marca, comunicação e negócio.
a minha área é a área de negócio. E eu sou um designer. Então, o que eu, designer, estou fazendo ali falando de negócio? Então, eu queria falar um pouco sobre isso. O que o design tem a ver com o negócio? E o design ele é misturado com o negócio nos dias de hoje, né? E como é que a gente descreve isso? Eu coloquei uma série de citações do Megs dentro da palestra, porque eu achei que fazia sentido nesse entendimento do que é o design e o negócio. E o design pode contribuir para a qualidade e o sentido da vida nos ambientes urbanos. Tá, isso é muito interessante, né? Então, esse cara ele estava tentando, é um historiador do design tentando descrever o que é o design do ponto de vista dele. E aí eu comecei a entrar, então, beleza, o que é o design? De onde ele vem? Por que ele surgiu? E aí eu fui estudar um pouco do que era a segunda grande transformação da humanidade. Eu começo pela segunda, porque foi quando o design começou a ser mais relevante dentro dessa estrutura. Lógico que o designer ele já busca representar graficamente ou em termos de produto o que é produzido pelo homem, mas aqui na segunda transformação da humanidade, né, que é muito conectada à Revolução Industrial, o designer se fez muito presente. E nessa fase aqui, o que o designer fazia era lidar com a produção de bens de consumo em escala. E aí eu trago aqui um pouco esse recorte do que era o processo tecnológico que estava acontecendo na época. Você tinha o Nouveau, né, que ele tentava emular uma realidade, e você começa a entrar para um décor que fala de síntese e abstração. Então aqui é um pensamento que já está começando a entrar quando você começa a entrar com máquinas na cadeia produtiva, né? Você sai do artesanato e você começa a ter as produções em série. Em uma época que estava tudo muito divertido, né? Como a gente fala hoje que o mundo é VUCA, que está se transformando o tempo todo, nessa época também, do início do século passado, também estavam acontecendo as grandes transformações. E você tinha Freud ali falando sobre a interpretação dos sonhos, né? Discutindo o que era de fato inconsciente, né? Que a gente nem sabia que tinha um inconsciente, ali de repente a gente ficou sabendo que tinha um inconsciente, e tem um livro que fala sobre isso, né? O Einstein estava questionando ali o tempo e o espaço, né, falando que eles são relativos, né, também dando uma nova forma de ver o mundo, né, as leis de Newton não era mais o que explicava o mundo como um todo. E tinha também os movimentos, né, muito sociais, né, e também é interessante esse recorte também, que logo em 1918 é um movimento sufragista na Inglaterra que era super forte, e eram as mulheres ali lutando por uma igualdade de gênero. Elas respondiam pelas mesmas leis dos homens, mas elas não tinham o direito de votar. Então, era um mundo, um território onde estava acontecendo muitas coisas. E era um período também bem obscuro da nossa história, né? Onde começou a Primeira Guerra Mundial. E o design ele surge logo depois dessa Primeira Guerra, as escolas de design surgem depois da Primeira Guerra, muito pela necessidade de reconstrução de uma Europa que estava toda destruída. E aí eu encontrei, um tempo atrás, esse cartaz, lógico que vocês não vão conseguir ver ele em detalhe, mas é o Charles Innes tentando estruturar o que era um pensamento de design no processo produtivo, onde ele já trazia ali uma visão do homem no centro, o que eram os vocabulários de materiais, como é que isso acontecia economicamente e como é que acontecia essa distribuição até chegar nas pessoas. Acho que vale uma aspas, né, que acho que todo mundo que está inserido no ambiente, seja de design ou de empresa, está ouvindo falar coisas como design thinking, design de serviço, a jornada, você sabe as personas do seu cliente e tal, e de uma certa forma isso tudo se amarra um pouco com coisas que a gente está vendo aqui atrás, né? Sobre se você quer entender quem é o teu cliente, se você quer conhecer a jornada, ou como que você, de um olhar de design profundo, você não está só cuidando da estética, mas também da função. Como que a gente vai melhorar a função se a gente não sabe para quem a gente está melhorando, né? Então é uma coisa que está lá atrás. Vamos tirar uma curiosidade nossa aqui, até para a gente conseguir fazer esse entendimento, né, exatamente disso que a gente está falando. A gente tem designer na plateia? Designers. Criativos, galera de agência, diretor de arte. Legal. Quem trabalha em agência, de maneira geral. Quem trabalha em cliente, marcas, empresas. Bacana. Que bom. E trazendo esse pensamento, né? Então o mundo era VUCA lá também no início do século passado, né? E aí a gente traz um paralelo para os dias de hoje, só para a gente trazer esse frame. Que a gente, nos dias de hoje, a gente fala muito sobre as transformações em vários setores da economia, né? A música foi transformada não só pelo pelo Spotify, como também por todas as outras ferramentas de música que começaram lá com Napster e o iMusic, né, da Apple. Os filmes também, a forma como a gente vê filmes também foi transformada, né?
a fotografia, a viagem, o transporte, a política. Eu trouxe aqui o Facebook como política, porque eu acredito muito que a política ela tem a ver com essa capacidade de a gente se organizar em volta de um assunto, né? E o Facebook, ele trouxe isso de uma forma muito diferente do que a gente fazia antes. Então, mais do que uma rede social, ele tem ali um papel político, que justamente por isso o Zuckerberg está indo lá prestar depoimento do que ele está fazendo com os nossos dados, né? E o Nubank ele está também colocando a economia de uma outra forma. Lógico que isso vai muito mais além também, com blockchain, as moedas virtuais, todas acontecendo aí, mas o Nubank ele já está tentando ali se desenhar como é que isso se coloca. Então, é um cenário onde grandes empresas aqui na fotografia, Kodak deixou de existir. Então, o mundo está mudando uma série de coisas também, e isso está sendo refletido em vários segmentos. E a provocação que a gente tenta construir a partir dessas marcas que a gente traz aqui é que, de uma certa forma, eles têm um certo diferencial no jeito como eles chegaram lá. Tá? E o pensamento de design teve um grande papel nisso. Tá? Extrapolando aí só o design gráfico, o design de produto, mas principalmente um olhar de design de serviço. Volta um slide, Hugo, por favor. De todas essas marcas que a gente viu, eu acho que, com exceção do Nubank, ninguém aqui conheceu, ou baixou, ou comprou, porque viu o anúncio e falou, acho que eu vou experimentar. Primeiro mês grátis, ou qualquer promo ou ativação. O que chamou a atenção desses caras aqui? Foi, de certa forma, a experiência que eles entregaram. Isso faz tanto sentido no mundo de hoje, e isso aqui vem de uma fórmula até da engenharia que eu resgatei lá de trás, que é a noise versus signal, né? o sinal versus ruído, que o Price ele fez esse estudo aqui. O que ele diz é o seguinte: a gente é impactado por tanta coisa, e a gente pode dizer, né, e ele comprovou estatisticamente, que 95% de tudo aquilo que a gente é impactado é lixo, barulho, não nos interessa. 5% de fato é importante para você, faz algum sentido você ser impactado por isso. E tem uma reação que ela acontece sem a gente perceber, mas as marcas sentem isso na pele, que é o seguinte: se o ruído está muito grande, ou você aumenta o sinal, ou você tenta abaixar o ruído. Então, a gente, como pessoa e consumidores, a gente está cada vez mais sendo visceral na necessidade de filtrar tudo aquilo que não interessa para tentar se conectar cada vez mais com aquilo que interessa. E se nós, como designers, marqueteiros, profissionais de agência ou de cliente de marcas, como que isso tudo muda a forma como a gente está tentando construir o resultado pelo qual a gente é cobrado? E qual que é o papel do design nisso tudo? Olha que interessante, eu vou trazer alguns dados aqui, vou trazer um pouquinho de número, o objetivo é só conseguir embasar isso que a gente está falando, tá? 11% da internet no mundo usa algum tipo de ad blocker, né? Então, softwares que você instala no teu browser ou no teu celular ou no teu desk para você não ser impactado por mídias digitais. Aqui está o crescimento em computadores e olha o crescimento absurdo em celulares, principalmente em dispositivo Android, tá? Então, a gente está falando aqui de um número relevante quando a gente olha para a questão mundial. Enfim, cara, mais de 500 milhões de pessoas que não querem ser impactadas por ruído quando elas estão na internet, tá? Parte das coisas que me faz curtir um Netflix é que eu posso ver o conteúdo que eu quero ver sem ser impactado por uma mídia se eu de fato não quero. E a gente começa a ver alguns números que servem para a gente questionar a forma como geralmente a gente tenta fazer uma marca, um produto, ser bem sucedido quando ele é lançado no mercado, né? Tem essa pesquisa do final do ano passado, da Rakuten, que olha para Estados Unidos e alguns países e que chama uma atenção para o fato da propaganda estar caindo no mesmo balde na nossa cabeça da fake news. Que é o balde do quê? O balde da não credibilidade. 42% das pessoas não confiam nas marcas, quase 70% das pessoas não confiam nos anúncios, e das que confiam, 43% confiam menos no anúncio. E a gente já vê essa tendência por estudos do Google, não sei quem conhece aqui a metodologia do Zimotti, de jornada, mas ele já fala que hoje um anúncio é apenas um estímulo para tentar te levar para a internet, para você tentar saber mais sobre aquilo.
Cada vez menos, né, a gente escuta algo e a gente corre no supermercado para comprar, ou a gente vai para a internet para comprar, a menos que seja algo que a gente já está mais envolvido com aquilo, né? Porém, nem tudo está perdido, né? E aí tem algumas coisas interessantes que, como a maioria do noise, do lixo, do barulho está vindo do social, a credibilidade dos meios mais tradicionais, ele continua em alta, né? Porém, 70% das pessoas gostam de ver anúncios que têm relevância para elas e estão inseridos nos seus contextos de vida. Então, aumenta ainda mais a relevância de um olhar de entender, seja por meio do design, que é a nossa provocação aqui, do entendimento sobre o consumidor, da jornada dele, das tecnologias que você tem disponível, como que a gente consegue ser bem específico sobre o que a gente fala para quem. Porque se a gente é relevante para essa pessoa, a gente está dentro daqueles 5% da fórmula, do noise versus signal. E esse é o desafio, né? Como que naquele micro momento de relevância, você tem algo que de fato me interessa, que você me traz, e aí sim eu vou gostar de você. Não muitas vezes pela comunicação que você me construiu apenas, mas pela experiência que você está me promovendo, porque você está sendo útil. Tá? Então, a comunicação, e assim, né, e para a gente é desafiador falar isso, porque a gente, como agência, né, onde a gente trabalha, a gente tem um DNA do design, a gente veio do branding, mas a gente também faz comunicação e propaganda, e a gente tem a área do Hugo de design de serviço, né? Então, essa provocação não é não fazer comunicação, mas ela tem que ser diferente. Você não pode focar e olhar só para ela, mas também uma questão da experiência do teu consumidor e do teu cliente, porque ela passa a ter um papel mais relevante. E aí a gente entra na terceira grande transformação da humanidade. A terceira grande transformação da humanidade, eu deixei o 4 ali no cantinho meio errado, porque ela acontece meio em paralelo com a quarta transformação da humanidade. Ela, que é uma transformação que a gente tem falado muito ali no palestra da Ana, quando ela fala sobre o propósito, essa já é a quarta, é um dos sinais da quarta transformação da humanidade. Mas na terceira a gente está falando muito sobre o digital. E o digital ele começou mais ou menos para a gente ali por volta de 91. É quando nasce a web, né, a internet em si, e ela possibilitou a troca de informação. Como é que a gente poderia trocar informação de uma forma mais rápida? Isso aumentou a quantidade de conteúdo, de ruído, como o Léo está falando. Então, todas as marcas que começaram a trabalhar com a organização desse ruído e desse conteúdo são marcas que estão à frente e ganhando esses mercados. E aí, nesse momento aqui, o que a gente pensa como construção é que nessa transformação digital, a gente começa a ter produção de serviços em escala. Você para de ter uma produção de produtos em escala, quer dizer, você continua tendo produção de produtos em escala, porque isso faz parte das ondas também, que a gente vai falar mais lá na frente. Você não pode deixar de produzir, mas os serviços eles podem passar a ser produzidos em escala, como o Uber, o Airbnb, enfim, todos os serviços digitais que a gente tem usado ultimamente. E aí o mundo agora ele se coloca de uma forma mais plana, né? Ele é abundante, ele é VUCA e ele é exponencial, cada vez mais exponencial. E aí teve uma pergunta ontem na palestra da Ana, né? Pô, se o meu produto é commodity, eu consigo ser uma marca que se conecta com propósito, estou na terceira onda, né, do branding, do desenvolvimento de marca. A forma como você faz, ela é tão importante quanto o que você faz. E dá para fazer, mas para ser relevante, estar nos 5%, é importante você olhar para esse consumidor, você entender como que você consegue ser relevante para ele. Tá? O valor está na experiência. Quem está dentro de agência, quem está dentro de marca, sabe que você pode ter o budget milionário, né? Às vezes a gente tem a gente escuta aquelas coisas. Se a gente tivesse mais budget para fazer isso ou aquilo, o cliente não tinha verba. Cara, o desafio não é só econômico e financeiro, tem um desafio de relevância. E essa relevância não dá para construir só na comunicação, ela é principalmente construída na experiência. Não só focando apenas na experiência, mas na experiência junto com a comunicação, porque as pessoas também têm que saber que você existe. Eu tinha falado antes aqui da metodologia do Zimotti, e para quem não conhece, é um olhar simples, mais simplificado que eu conheço, sobre conversão, funil ou jornada, tá? Quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada. Tem 2 e-books de 2011 que são bem legais para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre esse tipo de visão, tá? Onde o papel da comunicação é ser um estímulo,
Se você é estimulado e você achou interessante, você vai entrar na web e buscar um pouco, perguntar para os teus amigos sobre aquele produto ou serviço. Se isso não te interessar, você vai comprar, que é o teu primeiro momento da verdade. E aí tem a questão do uso, né? Então, se a marca prometeu aqui o branco que é mais branco, se na tua casa não for o branco que é mais branco, né, você não vai voltar, você não vai falar bem dela, enfim, você não vai propagar aquele círculo virtuoso, tá? Então é mais ou menos assim que ele acontece. E a provocação aqui é que a gente escuta nas escolas de negócio, nas escolas de administração, nas escolas de economia, de engenharia, né, o estudo sobre a cadeia de valor. Né, aquela visão bem industrial, fordista, que ainda está nos livros que estão sendo ensinados nas universidades, que elas dizem o seguinte: você parte de um entendimento, né, de um processo de manufatura, onde você vai aportando valor a cada etapa da cadeia, né, que você, enfim, você vai ali da plantação de banana, você aporta valor quando você transforma aquilo numa bananinha e você, enfim, leva para um lugar e você transforma em algo que alguém quer comprar. Mas, na verdade, todo esse movimento de cadeia de valor, nesse olhar de era de experiência que a gente vive, isso, na verdade, é uma cadeia de custo. Porque a adição de valor só acontece quando o teu produto está em contato com a pessoa que está usando ele. É o uso. E se tudo isso que está rolando aqui não está ajudando para, no momento da verdade, de fato, esse valor ser criado, que é você me ajudou a resolver alguma coisa, isso aqui deve ser eliminado. Então, as organizações elas também precisam olhar para esse design desse serviço interno, da forma como elas constroem valor, porque tem um monte de coisa que a gente deveria estar destinando para outras pessoas fazerem, ou essas coisas não acontecerem, porque elas não estão fazendo a menor diferença para quem está lá na ponta. Tem uma frase do Ralph Emerson que eu gosto muito, que é: suas atitudes falam tão alto que eu não escuto o que você diz. Né? E isso é super antigo, é de quase 200 anos atrás, e ele é tão relevante agora como nunca, no momento onde a gente é bombardeado o tempo todo. Né? Para estar aqui em cima, eu não sei se o Hugo está com o celular dele, se ele entregou para alguém, eu botei no modo avião, porque né, a gente é impactado o tempo todo. E se a gente é impactado o tempo todo, né, no celular, na televisão, na internet, quando a gente está passando, a gente está menos preocupado, e a gente viu isso pelos números aqui. Né? Se a comunicação está sofrendo essa crise de credibilidade, qual que é o papel da experiência que a tua marca entrega para as pessoas? Então, o que sua marca fala precisa ser tão importante quanto o que sua marca faz. Tá? E quando vocês, a partir de amanhã, voltam para onde vocês passam as semanas de vocês, o quanto está se destinando o mesmo nível de esforço para a forma como você comunica, para a forma como você entrega, né, aquilo que você faz. Dentro de um olhar de unicórnio, e aí acho que a maioria de vocês já deve saber, né, que uma startup unicórnio é aquela que chegou num valuation de 1 bilhão, ela vale no mercado mais de 1 bi. E é interessante como esse território vai ficando cada vez mais populoso e como tem aqui gente pra caramba no mundo que veio do mundo digital, da internet, empresas que não existiam há 10 anos atrás e que estão valendo 1 bilhão. A gente conhece aqui Airbnb, um Spotify, um Uber. Na opinião de vocês aqui, quem acha que esses caras estão aqui pela comunicação que eles construíram apenas? E se a gente fala pela experiência? É pela experiência. É pela experiência. Mas a gente está falando de uma experiência incrível, a gente não está falando de uma experiência de luxo, a gente está falando de uma experiência que, quando a gente destila por que os unicórnios viraram unicórnios, a gente pode concluir que, primeiro, porque eles resolvem um problema real. Tá? Eles resolvem um problema real. E alguém tem que resolver o problema desse pai que fecha o vidro da varanda para fazer esse vídeo com a filha. Né? O Uber, ele resolve um problema real. Né? Ele amplifica a capacidade do teu braço de só chamar um táxi que estava passando na rua, ou do carro que estava parado no ponto de táxi, quando você ligava para o ponto de táxi. E ele amplifica para todo um ecossistema de pessoas que podem te atender naquela corrida que você precisa. Ele resolve um problema. Isso tem um baita valor.
empresas e startups que elas identificaram alguma ineficiência assim como o Spotify, né? Quem aqui já passou pela ineficiência de tentar cantar numa loja de CD para comprar uma música e o vendedor não entendeu a música que você estava cantando? Ou ele falou, tem, mas acabou. Né? O Spotify isso não existe mais, então ele torna um processo de, cara, eu quero essa música, quero botar na playlist da academia ou da corrida. Você consegue fazer, é muito eficiente. Né? Por isso ele vale tanto, por isso ele é incrível. Ou quando a gente fala da eliminação de uma frustração, né? Que o Nubank começou com uma coisa que agora tem um monte de gente que já faz, que é, eu tento passar uma transação, estou lá no barzinho e a transação é negada. Mas eu vou lá, abro o aplicativo, eu posso ajustar o meu limite, né? E aí uma coisa que era frustrante eu mesma resolvi de forma autônoma, né? Isso é muito legal. Então a gente deu 3 exemplos rápidos aqui de coisas que toda aquela galera que a gente viu, de alguma forma, eles estão fazendo uma dessas 3. Dos lugares onde vocês vêm, dos lugares onde vocês trabalham. Que problema vocês resolvem para as pessoas? Qual é a frustração que vocês estão eliminando? E qual é a ineficiência que vocês estão ajudando a ficar mais eficiente? Isso está claro? A gente pode perguntar isso para qualquer pessoa da organização. Que elas saberiam responder? E aí eu vou amarrar com a última parte da frase lá do nosso título, né, que é, nesse cenário onde que tudo é hiperconectado, complexo e ao mesmo tempo frágil, surge a analogia, né, que é o tal do ecossistema. E aí, para dar esse frame do ecossistema, eu fui tentar também entender o que eu tratava como ecossistema. E o ecossistema de negócio ele já era falado por Moore, né, como ele traz essa definição. Ecossistema de negócio se desenvolve em 4 estágios, através da competição e cooperação simultânea de seus atores e denomina os papéis de firma central e seguidores desse ecossistema. Então, ele descreve aqui como é essa área de atuação e que frame que ele está estudando quando ele está falando sobre ecossistema. Só que eu marco aqui, tipo, firma central e seguidores, porque a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, que isso já começa agora na 4ª revolução a mudar um pouco. E os ecossistemas, eles se organizam assim, né? A Apple tem o ecossistema dela, dos seus desenvolvedores, no seu sistema fechado, e ela consegue se estruturar ali toda a sua frente de produção de serviços. Ao mesmo tempo, o Google faz de um jeito completamente diferente, monta seu ecossistema e esses 2 conjuntos disputam um segmento. Não são mais as empresas em si, né? Você tem grandes conglomerados de um ecossistema entrando em choque. Né? E é interessante a gente lembrar que dentro de um próprio ecossistema, né, por mais que ele é equilibrado e ele é um meio mais evoluído de jogar o jogo, dentro de um ecossistema marinho também tem tubarão, né? Tem, enfim, não é feito só de rosas, né? Então os ecossistemas eles competem entre si, inclusive o ecossistema onde você está inserido, ele também tem todo tipo de ser, né? O que o Moore ele fala aqui, né, que ele está tentando descrever os ecossistemas, a gente entende muito como você define um posicionamento claro, um diferencial para sua marca, e seu concorrente tem um posicionamento dela e tem um diferencial dela. Então, os 2 vão coexistir no mesmo ecossistema. Quem vai melhorar ali é quem tiver a melhor estratégia para com o seu cliente. O quão maior ele consegue ser abrangente em termos de serviço que ele presta para esses clientes. Né? E aí a gente traz um conceito, quando a gente começa a falar de ecossistema, que é o Glass Box, né? Que é um conceito que a Trendwatch trabalhou durante... acho que foi em 2017, 2019, o estudo, onde eles falam justamente dessa transparência que as empresas têm que ter hoje em dia. Não adianta você simplesmente falar alguma coisa para fora e não exercer dentro da sua corporação. O que você faz dentro é o que vai para fora. Aí vem aquela frase também que é ótima, né, que eu acabei não incluindo na palestra, que é uma marca, ela não é o que você diz para as pessoas, e sim o que as pessoas dizem sobre sua marca. Então, a comunicação, ela acontece como um estímulo, né? Mas o que você constrói mesmo para essas pessoas, ela tem que ser muito mais aberta e tem que ser muito mais verdadeira do que simplesmente o que você conta no anúncio. Isso tem que se refletir para dentro também. E aí, isso começa a ser interessante, tem esse estudo interessante que fala bastante sobre isso. Isso porque a gente já está começando a pensar diferente, a gente já tem um certo desconfiança ali de que negócio é esse, de que a gente vai seguir uma marca só porque ela está me dizendo que ela
que ela está fazendo bem. As pessoas desconfiam das marcas, mesmo quando elas falam de propósito, né? Mas como é que, se você só fala, então isso fica num discurso meio raso, né? Então você tem que agir também. Porque as pessoas elas estão desconfiadas sobre isso e com a internet a gente consegue verificar cada uma dessas coisas que estão falando e por isso é transparente, porque a gente não tem como esconder mais nada. E aí esse deixa para a quarta grande transformação industrial, né? Que aí é quando a gente muda um pouco esse pensamento de ecossistema. E aí essa quarta revolução ela tem a ver com inteligência. E a inteligência, que aí eu trouxe esse frame aqui, que em 2012 surge com os ecossistemas de inteligência artificial e a capacidade computacional de processar um grande volume de informação. É nesse momento aqui que a gente começa a questionar o que é que a gente está produzindo agora. Na verdade, a gente está tentando organizar, está ficando ainda mais complexo nossa frente produtiva, e a gente agora a gente tem uma produção de inteligência em escala. Quem que vai conseguir lidar melhor com essa transformação é quem conseguir, com esses dados todos que a gente tem disponível, quem conseguir traduzir da melhor forma. E quem conseguir colocar a inteligência por trás dessa montoeira de dados. E aí surge a inteligência artificial, e surgem os analistas de dados, e surgem todos os frames aí de análise de informação que a gente começa a ver no mercado. Porque a gente começa a perceber que a informação é o novo petróleo, né? Data is the new oil. Essa frase também é bem interessante para os dias de hoje, porque como é que você minera essa montoeira de informação que está aí acessível, mas alguém tem que ir lá minerar essa história para conseguir trazer e gerar valor com ela. Aí eu trago uma outra definição, que aí chegando nos dias de hoje, então o que quer dizer o design nessa história, né? Há uma necessidade crescente de restabelecer valores humanos e estéticos ao ambiente produtivo, ao ambiente produzido pelo homem, afastados pelas máquinas. Só que aqui nesse caso, eu só fiz um disclaimer na frase do Megs e coloquei pelos negócios. Que o mundo dos negócios, né, ele também tende a se afastar um pouco das pessoas. Como é que você consegue fazer essa conexão de novo? E aí tem uma definição do design que explica um pouco por que a gente ouve tanto falar de design relacionado a negócio nos dias de hoje. A busca pela eficiência, né, repetidas décadas, trouxe esse distanciamento. E está aí uma provocação, né, do design nesse papel desse resgate, que tem a ver, inclusive, com uma série de outras coisas que a gente está ouvindo aqui no festival, como, por exemplo, o capitalismo consciente, né? Que é exatamente um resgate das marcas e dos negócios sobre qual que é o meu papel na sociedade. Legal, o lucro é importante e o Hugo vai falar disso mais na frente, mas eu posso ir além, né? E qual é esse além? E a gente vai trazer um pouco disso aqui. E aí eu trago de novo a referência ao design, né? Que design como veículo e ferramenta, mas não é mais esse design que as pessoas conhecem, né? Lógico que tem muito designer aqui, então os designers que estão aqui sabem que o design não é simplesmente uma figurinha bonita, uma cor na parede, tem a ver com estratégia, tem a ver com pensamento projetual. Então o que o designer, como é que o designer se aplica aqui? O design aqui ele é aplicado ao mundo dos negócios, mas não é usando somente o design thinking também. O design thinking é uma ferramenta que surgiu ali muito interessante para ajudar a resolver problemas de negócio. Mas como é que o design, dessa forma que a gente tem dito hoje, ele vai ajudar nessa construção? E isso estou trazendo só uma validação também do que corrobora com o que eu estou falando, né, que é um estudo que o Maeda apresentou no SXSW agora, que é o Design Tech Report. Ele analisa o que é o designer no mercado de trabalho hoje em dia, ele segmenta em algumas frentes, é interessante olhar, mas aí ele traz esse dado que para mim fazia sentido, que as grandes consultorias foram as empresas que mais realizaram fusões e aquisições em 2017. Elas compraram 21 agências criativas ou startups fundadas por designers. Então, as consultorias de negócio, elas começam a perceber o valor desse pensamento de design que tinha um valor lá durante a segunda revolução industrial e qual é o valor que o designer pode trazer também para jogo, ajudando a organizar essa bagunça que a gente vive. E o papel do designer aqui é desenhar essa experiência. O desenho aqui, ele tem uma outra função. O design, ele não é o desenho gráfico, não é o desenho pela estética, e sim, lógico que a estética a gente continua achando que é super importante. Eu sou designer gráfico de formação. Mas ela é o desenho da experiência em si. E a experiência que a gente fala, ela é essa estrutura mais complexa, né? Ela não é simplesmente você ir numa loja bacaninha e comprar o produto. A experiência ela tem a ver com uma orquestração de uma série de coisas que acontecem em volta desse usuário. E essa orquestração envolve tanto o backstage quanto o frontstage.
E o espectador que está aqui na frente, ele já atualmente, ele não é nem mais o espectador. Então, se fosse uma peça mesmo, seria uma peça interativa que está acontecendo. Porque você tem troca com a empresa tem que te escutar, e o que acontece por trás, você às vezes fica sabendo, e o que você faz afeta o que está acontecendo ali atrás. Então, é uma experiência que é bem mais complexa e vai muito além do que você controla ali dentro da sua loja ou dentro do ponto de venda. E aí eu trouxe essa analogia que eu acho interessante, que a gente não pode olhar somente para a necessidade do negócio e achar que a gente tem que oferecer essas opções para o usuário. Você pensa ali, tipo, não, estou pensando muito no usuário porque eu estou oferecendo para ele 1 milhão de opções para ele usar esse controle remoto maravilhoso. Só que, na verdade, o que o usuário quer é outra coisa. Ele quer simplesmente usar esse controle, ele quer poder usar esse controle de uma forma intuitiva. Ele quer pegar o controle, saber que botão que ele tem que apertar e depois esquecer que existe orientação para aqueles botões. E 95% nós, né? É o nós e aqui exatamente. É uma analogia interessante. E aí eu trouxe aqui como é que a gente organiza essa história de uma forma geral. Esse é um desenho super simplificado de uma ferramenta que o design de serviços usa para desenhar uma experiência de usuário. Isso aqui é um blueprint de serviço, onde ele só está sinalizando, o que é interessante, é que a análise dessa experiência para construir esse trabalho, ele tem que acontecer de ponta a ponta. Ele não pode ser simplesmente na compra ou no uso. Ele tem que pensar na consideração e até a fidelização. E aí eu queria fazer mais uma enquete aqui para o segundo dia, a turma já está cansada. Quem de vocês acredita que a maioria das empresas começa a ver que o cliente existe depois que ele entrou para a base de dados, ou seja, depois que a compra aconteceu? Levanta a mão. Quem acha que já tem muita gente já, antes do cliente chegar na empresa, ele já está com informação de quem é essa pessoa, desenho de persona, que é a parte antes? Quem não entendeu o que a gente está perguntando? Segue lá. Enfim, depois a gente pode falar mais sobre isso, questão de uso de persona e tal. Mas aqui nesse mapa ele mostra o que significa esse mapeamento nesse ponto de vista de construção de negócio. Então tem a ver com os pontos de contato, tem a ver com o time de front stage que vai estar ali prestando um serviço para essas pessoas, tem a ver com o time de backstage que está lá atrás e que ninguém vê o que acontece, mas eles precisam existir para oferecer um serviço. E tem os sistemas de suporte, cada vez mais complexos e cada vez mais elaborados, né? Que no final a gente está vivendo num mundo onde a informação ela tem um peso grande, então a tecnologia é sempre um grande peso dentro das... Peso não, sempre uma grande questão dentro das corporações. E com essa visão, se a gente trabalha isso numa visão em jornada, a gente consegue justamente começar a fazer uma avaliação do momento. E além de você, com esse mapa, você conseguir, sei lá, se você tem uma startup, conseguir estruturar o seu business através dele, se você que tem um negócio, você consegue olhar através desse mapeamento e justamente identificar ali qual é o ponto que você tem que trabalhar para resolver. A partir disso, você pode resolver lá o ponto de contato, mas você também tem que olhar para dentro e resolver todos esses pontos de contato, que não são pontos de contato com o usuário, mas que são figuras importantes no desenho desse serviço. Isso é um bom exemplo de um trabalho de design de serviço, né? Então, essa empresa, ela poderia aumentar muito a quantidade e, por exemplo, o problema das operadoras de telefonia, né? Tem um problema de churn gigante. Elas na perda de clientes por uma experiência em algum momento que é ruim, elas começam cada vez mais a aumentar o volume da comunicação para garantir que você entra mais gente nesse funil, que você está perdendo um monte aqui. Mas se você conseguisse consertar a experiência que você dá para quem está entrando, saía menos gente, você poderia ser até mais eficiente ali, né? E poder, quem sabe, estar pegando parte daquele dinheiro que você está gastando e investir numa ação bacana, numa questão que tem a ver com o teu propósito, devolver um pouco para a sociedade, enfim, apoiar quem não pode, precisa se conectar com pessoas e não tem condição de bancar isso, né? Então isso poderia ser um círculo virtuoso. E aí, só um lembrete, né, mas que também ela precisa ser colaborativa, né? Não adianta a gente ficar lá dentro dos nossos silos achando que a gente conhece o cliente de longe. A empresa precisa envolver o cliente quando está fazendo na construção do seu serviço ou na melhoria do seu serviço. E assim, nessa organização, assim, deixando isso visível, né, usando alguns preceitos do design de serviço, você consegue transformar o que parece complexo em algo simples. Você consegue começar a lidar com esse mundo que está em transformação e que está em ebulição, o tal do mundo VUCA.
E é isso que é a ferramenta, né? Esse é o tal do design de serviço. O design de serviço é a figura do design que se coloca hoje perante esse desafio de organizar as empresas para o mundo de hoje. É um pouco bem dentro desse cenário que a gente se posiciona. E aí eu volto para a história do ecossistema de valor. Aqui eu trouxe lá a figura do Moore, né, falando do ecossistema de negócio, e aqui a gente começa a construir o que seria então o ecossistema de valor. O ecossistema de valor é quando você deixa de construir os seus ecossistemas simplesmente porque você está se orientando, você está seguindo uma marca e você passa a construir através de um propósito. São várias marcas seguindo um propósito. A coisa é mais horizontal, né? Você não está simplesmente liderando algo, você está participando de algo. Nesse pensamento, até que o PEF fala bastante, né, dessa economia mais colaborativa e mais consciente, é que as marcas elas estão se colocando hoje. Não quer mais. Foi. E aí é que começa a ficar cada vez mais importante esse alinhamento, né, entre marca, comunicação e negócio. Porque não adianta a gente fazer uma estratégia bem alinhada de comunicação se a gente não está... uma estratégia bem alinhada de negócio e construindo a comunicação se a marca não está trazendo, não traz os valores de construção. E também não adianta você construir uma marca e só para o negócio e esquecer a comunicação. Porque quanto você está perdendo de possibilidades de atingir novas pessoas se você não trabalha a comunicação alinhada. Então, esse ciclo de valor ele tem que ser construído. E aí a gente trouxe rapidamente as 3 ondas do branding, né, que a Ana trouxe na palestra dela. O Danilo vai falar também rapidamente na palestra dele, então eu estou falando rapidamente aqui na nossa, né, e o Léo. E a gente entende que isso acontece em ondas, né? Assim como os movimentos ali de transformação do mercado que estão todos acontecendo ao mesmo tempo, esse pensamento de ondas ele também acontece bastante ao mesmo tempo, né? Muitas das ondas elas precisam ser surfadas ao mesmo tempo, justamente porque a comunicação precisa vender, a marca precisa de awareness, o negócio precisa de lucro, ao mesmo tempo que precisa criar conexões emocionais, relevância e criar valor. O mais difícil ainda, e que é o que a gente está trabalhando agora nessa quarta revolução industrial, é construir a terceira onda. Como é que você continua engajando as pessoas, construindo uma marca em torno de propósito e constrói um ecossistema de valor. E eu Pode fazer o exemplo? eu só trouxe o frame aqui através desse pensamento das ondas. O que isso significa para o serviço? Se a gente discute o que isso significa para a construção do design, a construção de um serviço, de uma empresa, quando você está numa onda 1, o seu produto, a sua oferta é um produto que é tangível e padronizado, porque justamente você precisa conseguir a produção em escala. E ver como é que fica parecido também com a segunda revolução industrial, né? Você tinha que ter uma produção em escala. Esse é um conceito que continua valendo. Na segunda onda, você está buscando a criação de valor. É um serviço intangível e customizável. Esse daqui você já está entrando um pouco mais na terceira revolução, na terceira revolução, que é a revolução digital. E quem compra aqui na primeira é simplesmente o usuário. O usuário eu trago aqui, o usuário é um conceito de design de serviço que ele é usado para sempre que alguém está usando algo. Mas aqui o usuário, eu trouxe ele como definição, a gente trouxe como definição, porque só vai se interessar pelo produto quem está usando ele naquele momento. Então você não tem uma construção de valor de um tempo maior. É quase que uma relação fisiológica com o produto, né? Não tem conexão. Na terceira onda, onde você começa a ter um serviço que é intangível e customizável, aí é a era dos aplicativos, né? Que você começa a conseguir conectar muitas coisas, definir o que você quer construir, e aqui você passa a ser um cliente, porque você começa a ter o consumo dessas marcas em tempo maior. Quando você vai para a onda 3 e você tem uma experiência memorável e personalizada, aí entrou o mundo dos dados, que aí você já não está nem mais customizando a sua experiência. Você já chega lá, ele já te oferece, já sabe quem é você, e fica frictionless, né? Como o pessoal de tecnologia gosta de falar, que você não tem mais barreiras nessa história. E aqui começa a ser um ator, não deixa de ser um cliente, porque como é que a gente vai construir essa troca de valor? Eu não posso mais estar dando o nome do meu cliente, lógico que a gente vai continuar chamando de cliente, isso é uma questão mais difícil de trabalhar, mas são os atores, porque tanto o cliente tem importância, quanto o meu call center tem importância, quanto o cara que desenha o meu produto tem importância. Então são os atores que estão construindo todos ao redor desse propósito e a troca de valor muda aqui. Você para de ter a troca de bens de capital e sim você tem trocas de valor, que é um pouco lá do que o Léo falou lá no início.
mas como é que você constrói esse pensamento. E só para a gente trazer um exemplo rápido, aqui o Airbnb, que a Ana falou um pouco ontem também, o que ele quer na onda 1 é um quarto com melhor custo-benefício. Tá. Na onda 2 é uma hospedagem que possa se adaptar às suas necessidades, aí você tem o app. E na onda 3 é uma experiência adequada ao contextos ideais. Não vai ser para todo mundo que o Airbnb vai funcionar, mas ele se posiciona dessa forma, ele quer te oferecer uma experiência que seja adequada ao seu contexto e aos seus ideais. Porque ele acredita, como ele fala no propósito dele, que ele quer ajudar o mundo a construir, a quebrar as barreiras, né? Que as pessoas possam se sentir em casa em qualquer lugar. Em vez de você ser um turista, né? Um viajante. Né? E o fato é que se você constrói isso de uma forma bem feita, você vai ser compartilhado, né? Que é muito essa busca que a gente faz, né? Quando a gente fala lá sobre a fidelização, a gente está buscando que as pessoas gostem de usar o nosso produto e queiram compartilhar essa história, né? Porque por cima, se você está falando de um propósito, você quer que isso seja compartilhado. Esse é o grande hack, né, de todos aqueles unicórnios que a gente viu. A comunicação, ela existiu, mas às vezes ela não foi nem institucional, né? Ela foi muito no boca a boca. Não sei se vocês lembram quem que falou para vocês para baixar o WhatsApp. Eu não lembro, mas eu lembro que alguém me falou e falou, cara, isso é incrível, né? Não tem mais pacote de SMS, vamos usar. Enfim, é muito bom, e se é bom ele vai viralizar. Né? Então, melhor do que uma comunicação da tua marca que viraliza, que é incrível, mas como que isso é só uma das coisas que viraliza. Porque também o teu produto, o valor que ele cria é tão incrível que está todo mundo falando sobre ele. Né? Acho que esse é o objetivo. E aí o insight que fica, né, nas organizações, a comunicação ela tem um dono claro. Todo mundo sabe, está no marketing, ou está na comunicação, ou está algo que faz isso e tem um outro nome, mas tem um dono que cuida da ponta a ponta. Quem que está cuidando da experiência, da tua marca? Tá? E aí pode ser que na área de vendas cuida quando o assunto é vendas, quando o assunto é problema é a área de atendimento, mas quem que está amarrando isso aí? Quem que está amarrando as pontas? Quem que está com a visão do todo? E se não tem ninguém olhando, o teu concorrente pode estar começando a olhar. Então, por isso explica um pouco, e concorrência não consultoria é um bicho muito inteligente, não é à toa que eles estão comprando consultorias de design. E porque tem muita empresa em que, inclusive, a gente entra trabalhando, eu não posso falar aqui, mas tem um cliente que a gente trabalha bastante que falou, eu quero colocar designers em todas as minhas unidades de marketing. Porque eu preciso entender um olhar mais humano do cliente, diferente daquele que só o comunicólogo tem. E aí tem esse outro insight aí, né? Que no futuro todas as marcas de sucesso também serão empresas de design. É uma visão meio de dominar o mundo dos designers, mas a gente brinca bastante sobre isso, mas fora a brincadeira, é que esse pensamento do design ele vai ter que começar a entrar no dia a dia das empresas se elas querem, de fato, estar bem posicionadas no mundo de hoje. E aí, concluindo, né, tipo, o que a gente falou aqui, né? A gente está falando que o design ele é misturado com o negócio, ele não dá para ser desassociado nos dias de hoje. Ele é um sistema, a gente constrói tudo isso em um ecossistema que tem que ser um ecossistema de valor e a gente tem que ser orientado por um propósito que seja transformador. Se a gente conseguir usar esses 3 ingredientes numa construção de um serviço, numa construção de uma empresa, a gente vai conseguir ter sucesso. Justamente porque aí a gente vai estar construindo valor para todos, né? Não só para as pessoas que estão para o cliente, não só para a empresa, mas sim para todas as pessoas que têm relação com essa marca, inclusive o mundo que a gente vive. E aí a gente estava, quando a gente terminou a primeira versão da palestra, a gente virou e falou assim, legal, vamos trazer um conteúdo diferente, mas a gente não quer ficar nos 95% do nós. A gente queria ficar nos 5%. E como que a gente pode dar, né, se eles tiverem que levar uma coisa só de tudo que a gente falou, vamos construir alguns pontos de fechar, assim, algum aprendizado que fique. E aí a gente tentou trazer, a gente está trazendo 12 pontos aqui, que a gente acha que são as nossas recomendações quando o assunto é como que a gente pega o design, bota dentro do mundo dos negócios para construir valor de verdade. A primeira é, conheça o seu cliente. Parece óbvio, mas é impressionante como a gente entra todos os dias para receber um briefing, para participar de uma concorrência, para conversar com um cliente que já existe e as pessoas não necessariamente sabem quem é o cliente. Isso é chocante, mas é real. Então conheça o seu cliente. Use as ferramentas de Design Thinking para saber quem é o teu cliente.
A segunda é tenha clareza sobre qual o problema que você está resolvendo. Né? Isso tem que ser claro em toda a organização. Né? Todo mundo tem que saber responder. Qual é o problema que você resolve, ou ineficiência, ou frustração. Saiba responder por que a sua experiência é 10 vezes melhor do que a da concorrência. E por que a gente trouxe o conceito de 10 vezes? Se vocês não conhecem a teoria, né, da abundância e das organizações exponenciais, vale a pena. Organizações exponenciais são aquelas que crescem 10 vezes a mais que os seus concorrentes. Todas as unicórnios, a maioria delas está dentro desse conceito. E elas também promovem e pensam estrategicamente sobre como elas vão entregar uma experiência que é 10 vezes melhor. Não é tratar todo mundo como cliente de luxo, mas às vezes no momento que ele mais precisa, você é muito eficiente em resolver o problema que ele quer. E um pouquinho a gente falava, né? Deixa o design contaminar todas as áreas da organização, né? Aqui tem uma dica na seguinte, né, que tem a ver com essa história, que mais do que a gente criar, não é criar um departamento de design na área dentro da empresa, é você conseguir fazer justamente com isso, né, com que o design ajude na construção dessas pontes entre os silos que acontecem dentro das organizações. Porque o jurídico tem que estar conectado com o financeiro, que tem que estar conectado com o atendimento, que tem que estar conectado com a área que pensa no produto. Porque todo mundo está oferecendo um serviço ou construindo um produto para um cliente. E esse cliente, ele é uma pessoa única, e você tem que saber quem ele é, e isso tem que estar conectado dentro da empresa como um todo. E uma coisa muito importante também, né, a gente sabe que a inovação ela acontece dentro de ambientes diversos, né? Então, como é que você também vai criar diversidade dentro da sua organização? E a diversidade é que a gente fala de forma ampla, inclusiva, dentro de gênero, de religião, de todas as de sexualidade, enfim, a sexualidade, a diversidade como um todo, mas é incluir também diferentes áreas de atuação, isso que como os silos lá que a gente falava, né, de diferentes conhecimentos para um mesmo trabalho. Conheça o ecossistema que vocês estão inseridos, mais do que só a cadeia de valor. Entendam com quem vocês deveriam e poderiam estar colaborando. Né? Eu acho que esse pensamento que a gente sente quando a gente participa no Festival Path, como que a gente leva isso para dentro das empresas, né? Porque o ecossistema ele se potencializa e ele multiplica e cresce junto. Né? Então, todas as startups, todos os unicórnios, eles conseguem entender qual que é o papel deles dentro do ecossistema onde eles estão e como que eles fazem esse ecossistema se multiplicar. Né? Se a gente consegue trazer isso para dentro do lugar onde a gente está, a gente consegue, inclusive, trabalhar melhor um propósito de forma coletiva. Que eu acho que é um tema que também está super alinhado aqui com o festival e que a gente vem batendo nessa tecla há bastante tempo. Tá? Com as 3 ondas do branding. Ainda sobre o propósito, se vocês acham que não vai ser genuíno, se vocês acham que a tua organização não está preparada para, de fato, né, tomar decisões que, inclusive, podem machucar os lucros, mas você está seguindo um olhar a partir do teu propósito, se a tua organização não está preparada para isso, é preferível não fazê-lo ainda. Alcançar um nível de maturação. Tá? Que tem muita gente fazendo uma açãozinha pontual e chamando aquilo de propósito. E a 10ª, o esforço, dedicação e olhar que a empresa, e não necessariamente investimento, mas a importância que a comunicação e o marketing têm, a experiência deveria ter. Como que a gente equilibra mais essa história dentro das organizações, tá? Dentro das estruturas onde a gente trabalha. Aí, como a gente falava lá no início, né, que não basta o designer chegar lá também e achar que vai ser o astro. Né? Então, designers, estudem negócio, entendam que a empatia nessa situação, como a gente fala sobre muita empatia na área do design, ela funciona aqui também. Entender que a empatia pelo CEO que tem questões financeiras que tem que atender. E o design ele tem que entrar ali não só atuando nessa frente de eu tenho que me oferecer o melhor para o meu cliente. Na verdade, tem uma série de contextos, é um contexto muito mais complexo do que simplesmente oferecer para o seu cliente. Tudo que acontece dentro da corporação, ela tem que estar sendo articulada também. Né? E por último, não designers, estudem design, não necessariamente vão para a faculdade de design, mas simplesmente entendam que o design não é simplesmente uma figura bonitinha, saber escolher umas cores, fazer um PPT bacana.
Mas o designer está aí para muito mais funcionalidades que a gente... E hoje em dia tem muita alternativa para você conseguir hackear esse conhecimento, né? Então, se você for para a internet, se você for no YouTube, se você tentar buscar livros, vai na Amazon, lê livro. Cara, tem escolas incríveis que em cursos de curta duração você pode começar a fazer imersão nesses universos. Uma dessas, inclusive, é a Laje, que também está dentro do nosso ecossistema. Quem não conhece a Laje, aqui em São Paulo e no Rio. Então, assim, está na mão de vocês. Sucesso e obrigado. Nossa, valeu.